Meus amados, vamos começar a nossa doutrina, mas eu já quero começar a nossa doutrina contando uma história de um pastor que saiu daqui do Brasil e ele tinha uma chamada missionária muito forte na vida dele, um homem de Deus. Esse pastor hoje, ele é pastor da maior igreja da Colômbia, é o Centro Cristiano Colombiano, é a Assembleia de Deus da Colômbia. Maior igreja ali, ele é o presidente dessa igreja. E quando ele saiu daqui do Brasil para ir para essa igreja, ele falou com o pastor da igreja dele lá em São Paulo, ele é pernambucano, foi para São Paulo, falou com o presidente da igreja dele, queria ir para missões, mas o presidente dele disse, olha, nós não estamos em condições de mandar agora, não havia condições de mandar um missionário, e ele disse, pastor, eu posso ir sozinho com minha família, por conta própria? O senhor me dá o apoio, pelo menos espiritual, o senhor bota a mão na minha cabeça a hora e manda eu ir embora, eu vou. E o pastor disse, está certo, ele foi. E chegou lá, meus queridos, ele, diante de muito trabalho, muita dificuldade, a igreja cresceu, hoje é a maior igreja da Colômbia. Mas interessante não é isso. Interessante é que ele aceitou o evangelho junto com o irmão dele. Junto com o irmão dele também aceitou com ele. Um dia desses ele veio aqui no Brasil, eu estive com ele, e eu tomei conhecimento que ele foi aqui numa cidade do interior visitar o irmão dele. E quando ele chegou na casa dele, o irmão dele estava lá sentado, esperando ele, que sabia que ele ia visitar. E os irmãos disseram, olha, o irmão dele começou com ele, começou fazendo a obra de Deus, os dois foram chamados para ser auxiliar. O irmão dele hoje continua sendo auxiliar de trabalho e ele desenvolveu tanto na obra. Então vocês vejam que isso foi uma coisa assim que todo mundo olhava e eu creio que os dois conversando, claro que ninguém ia falar nada, né? Mas deixava uma situação onde todos avaliavam por que é que um foi tão longe e o outro não saiu do lugar praticamente. Por que é que alguém consegue desenvolver assim na obra de Deus e outros não conseguem? Ficam paralisados. Então veja, meus amados, que aqui no capítulo 4 fala de unidade da fé. Unidade da fé. E nós começamos aqui nesse texto, onde tem um texto que às vezes é pouco compreensível para muitos. Capítulo 4, a partir do versículo 9, diz, ora, ele subiu, que é senão também aquele que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Isso aqui fala de Jesus. Ele desceu e desceu às partes mais baixas da terra, ele se humilhou e depois subiu novamente para cumprir todas as coisas. Está falando, sabe de quê? Aqui está falando, se você quiser subir, se você quiser crescer na fé, você vai ter que primeiro descer e descer muito. Aleluia! Porque tem pessoas, meus amados, que pensam que é o seu talento. Tem pessoas que pensam que é o seu talento que vai fazer com que ele prospere na fé. E vocês vejam que o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se humilhou. É porque para fazer essa obra de Deus aqui na terra, irmãos, o mundo pecador, nós somos seres imperfeitos.
Imagina seres imperfeitos para fazer uma obra perfeita. A obra de Deus é perfeita. Ele está restaurando para si mesmo todas as coisas. E aqui o apóstolo Paulo, a partir do versículo 9, ele começa com essa lição, falando que Jesus, para ser exaltado, para fazer todas as coisas, ele teve que descer. Aí veja, agora ele fala de outra classe aqui. No versículo 11 ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele está falando de uma classe especial que tem talentos e dons especiais dados por ele para fazer a obra de Deus aqui na terra. Ele mesmo deu. Pastor não é eu que quero ser. A Bíblia diz que não é para os que querem, nem para os que correm, mas para aqueles que Deus chama. Aleluia. Essa é uma classe especial. Os senhores que foram chamados por Deus, os senhores que têm uma chamada de Deus, entendam. Veja o exemplo de Jesus, que teve que descer para poder subir. Aí Paulo vem e fala agora dessa classe que tem esses dons especiais, e diz o quê? Veja qual é o objetivo dos pastores. Versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por que é que eu faço questão que vocês venham para a doutrina? Por que é que a gente exorta os irmãos, vá para a escola dominical? Por que é que a gente exorta os irmãos, se santifique, jejue, busque crescer espiritualmente? Porque você está sendo aperfeiçoado para a edificação do corpo de Cristo. Quando você se santifica, você pode não estar vendo, mas você está brilhando mais. Você brilha. Aí diz aqui: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Presta atenção aqui agora. Vamos começar aqui analisando esse chegar à estatura de varão perfeito. Quando a Bíblia fala chegar à estatura de varão perfeito, isso não explica em alcançar uma perfeição sem erros, ou uma santidade absoluta, mas isso significa sim você crescer continuamente em todas as dimensões do caráter de Cristo, conforme Ele nos deixou o exemplo. Não é ser perfeito. Cristo tem virtudes. Nós estamos olhando para Ele, o nosso modelo. E eu tenho que a cada dia melhorar um pouquinho mais em alguma coisa. Eu contei aqui aquela história. Um cresceu, Deus abençoou, fez prosperar, tinha talentos, desenvolveu os talentos que Deus estava buscando, mas o outro estava paralisado na fé. O outro estava lá. Você veja que eu li aqui logo no começo, pedi para vocês repetirem comigo 2 versículos, não é? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus quer lhe aperfeiçoar para uma obra. Não precisa ser de pastor, não precisa ser dirigente de ciclo de oração, mas pode ser lá na faculdade, pode ser lá no quartel, pode ser como um médico, pode ser como um engenheiro, pode ser como um arquiteto, pode ser na sua profissão de comerciante. Deus quer te aperfeiçoar porque Ele quer te usar na obra dEle. Aleluia. Aí diz: até que nós cheguemos à unidade na fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo. E o versículo seguinte diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então veja, meus queridos, primeira coisa, Deus quer que você seja um varão perfeito. Varão perfeito não significa perfeição absoluta. Não significa que você não vai errar. Significa que você está crescendo. Eu não posso parar de crescer.
Não, pastor, mas o senhor já é pastor. Não posso parar de crescer, não. Eu tenho que melhorar a cada dia. Eu tenho que melhorar a cada dia. Pastor, a gente estava falando aqui de Eliseu e o moço de Eliseu, não é? Então veja que Eliseu estava no meio de uma guerra, mas estava tranquilo. Por quê? Porque é uma pessoa adulta. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Mas o menino da fé, ele vive em constante desespero. Ele é irritado. Ele traz consigo ainda as características de quando ele estava lá no mundo. Falta maturidade espiritual, não amadurece. Ele é inconstante. E uma pessoa inconstante diante de uma sociedade que nós estamos vivendo, irmãos, ela é abalada por qualquer coisa. Nós estamos vivendo uma sociedade que persegue a nossa fé. Nós vivemos numa sociedade onde os valores, as ideologias tentam destruir a nossa fé. E os meninos inconstantes são sempre vítimas dessas coisas, são abalados. Tem crentes na igreja que já aceitam naturalmente o divórcio. Não, divórcio é coisa normal. Divórcio é coisa normal. Tem crentes na igreja que já acha que o homossexualismo também, casar homem com homem, mulher com mulher, é coisa normal. Não tem firmeza na fé, menino! Aleluia! A sociedade está ali bombardeando. Meus amados, não é admissível uma pessoa vir para a igreja e permanecer menino. Permanecer menino. Eu fico olhando muitas vezes, não é aqui na igreja, não é só aqui não, em todas as igrejas, não é só na nossa não. Tem tanta gente, irmãos, que quando chega na hora do culto, pula, grita, corre, dá salto solto, vai para lá, vem para cá, é tanta coisa. Mas toque nos calos dele para ver. Toque nos calos dele para ver. É menino. É menino. Eu gosto de contar uma história. Isso aconteceu, eu me lembro que quando eu era novo convertido, foi numa igreja lá de Olinda. Um irmão que falava tanta língua. Um irmão que orava, que parecia, uma vez ele estava de joelho lá no... A pessoa era um sinal de humildade. Naquela época, a pessoa queria orar e orar lá nos últimos bancos, ficava isolado aqui no ciclo de oração, um bocado de gente aqui na frente, ele lá nos últimos bancos, e ele levantava a mão para cima e orava tão alto que os irmãos lá da frente estavam ouvindo. A igreja foi enchendo, daqui a pouco chegou até ele onde ele estava. Aí o irmãozinho foi passar por ele estava orando bem alto. Quando o irmãozinho passou, tropeçou na perna dele. Ele olhou para o irmão e disse assim: você está cego, seu doido? Vê o que é espiritualidade. É só aparência. Querer demonstrar uma aparência de espiritualidade. Aleluia. Aleluia. Olhe para seu irmão que está junto de você e diga assim: não seja menino. Seja maduro. Aleluia. Muito bem, meus queridos. Então agora, veja bem, diante dessa exortação de Paulo aos crentes de Éfeso, essa passagem bíblica é para nós também. Nós precisamos ter cuidado e estar constantemente avaliando a nossa fé, se nós estamos crescendo. Eu tenho que olhar para mim mesmo hoje como pastor e entender que eu não estou bom, eu preciso crescer mais. Se eu quiser, se eu tiver amor por este povo, se eu quiser que vocês melhorem, eu tenho que melhorar mais. Isso é uma lição para todos aqui, sabe por quê? Porque senão esse povo aí vai dizer: eu vou para a doutrina com o pastor Teste, todo dia é a mesma coisa, só fala sobre a mulher samaritana, mulher samaritana, mulher samaritana. E às vezes quando não tem o que falar, larga o pau no povo. Tem obreiro assim ou não tem? Sabe por quê? Porque não procura crescer espiritualmente.
Aleluia. Aleluia. Diga comigo, eu preciso crescer mais espiritualmente. Diante dessa exortação de Paulo de crescer, me veio no coração a história de um momento entre Jesus e Pedro que traz uma lição tremenda. E eu peço a você agora que abra a sua Bíblia. Glória a Deus. E vamos ler um texto da Bíblia. Aleluia. Em João capítulo 21. João capítulo 21. Nós vamos fazer uma análise desse capítulo 21. Mas eu quero somente ler esse texto aqui, porque esse texto aqui, eu conversei com alguém aqui, e ele ficou preocupado, depois mandou um recado para mim de volta, e eu mandei para ele, pastor Elias. Ele disse, pastor, o senhor me ama de verdade, pastor? Vamos lá, abra a sua Bíblia, João capítulo 21. Quem encontrou, diga amém, a partir do versículo 15. João capítulo 21, a partir do versículo 15, diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que tudo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Diga glória a Deus. Aleluia. Agora diga assim comigo: a maior de todas as missões de quem ama de verdade a Deus é cuidar das ovelhas de Deus. Eita, camanto na mar. Aleluia! Qual é o cuidado? Veja bem, não precisa você ser pastor, não. Não precisa você ser presbítero, diácono. Qual é o cuidado que você tem pelas ovelhas de Deus? Aquelas pessoas que estão ao seu lado, muitas que têm um chamado de Deus, e você olha para elas, e o que é que você procura fazer para ajudá-las? Eu sei que Pedro tinha uma chamada, e uma chamada muito grande. Mas Jesus dá algumas lições aqui que nós vamos analisar. E agora eu lhe convido para voltar para o versículo 1 do capítulo 21. Aleluia. Vamos lá. Aqui no capítulo 21, nós vamos ver Jesus ensinando através de Pedro a todos os obreiros que estavam com Pedro a deixarem de ser meninos na fé para serem maduros espiritualmente. Aleluia. Capítulo 21, versículo 1. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Aleluia. Disseram-lhe eles: também vamos contigo. Preste atenção aqui agora. Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 20, você vai ver que a epígrafe do capítulo 20 fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado.
Jesus já tinha aparecido 2 vezes aos discípulos. Nós vamos ver aí no texto daqui a pouco. Ele já tinha aparecido 2 vezes aos discípulos. E ele já havia falado que a missão deles era outra, mostrando o que é que eles deviam fazer. Mas sabe o que é que Pedro estava preocupado? Em pescar. Pedro estava preocupado em pescar. E Pedro tinha liderança natural sobre aqueles discípulos. Diz aqui, aleluia. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, de uma forma especial. Estavam juntos, veja bem, todos os apóstolos: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. Aleluia. Pedro queria voltar à vida antiga. Pedro era dono, vamos dizer assim, de uma empresa de pesca. E Jesus já tinha dito para ele, em outra ocasião: a partir de hoje te farei pescador de homens. Não volte para o que você já foi. O que você já foi te atrapalha na tua vida espiritual. Aleluia! Tem alguma coisa que era muito importante para você na sua vida? Tem alguma coisa que você olha de uma maneira toda especial na sua vida? Aleluia! Que você chega até a vacilar com as coisas de Deus por causa disso. E você sabe o que é. Não adianta você dizer que não sabe, não. Que você sabe o que é. Aleluia! Deus está mandando eu te dizer nesta noite: o que eu tenho na tua vida é maior do que você pensa. Oh, Rabadá, Shominandere. Veja só, quando Pedro disse: eu vou pescar, veja o que os discípulos disseram. Disseram-lhe eles, quem? Os discípulos que estavam com ele: Tomé, Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Disseram: nós também vamos. Aleluia. Por que Jesus escolheu Pedro? Ele sabia que Pedro tinha nas entranhas dele um espírito de liderança nato. Pedro, ele era atirado, temperamental, nervoso, irritado, mas Jesus diz: é desse que eu gosto, para pegar ele e usar. Eita, você é menino, mas Deus vai te fazer homem. Oh, Rabarastomena. Aleluia. Aí quando eles disseram: também nós vamos contigo. Aí diz aqui a Bíblia que foram e subiram todos no barco. E naquela noite o que foi que aconteceu? Pescaram foi muito, não foi? Hein? Pescaram muito? Nada apanharam. Jesus diz assim: olha, ele está querendo seguir o caminho deles. Eu vou deixar ele sem nada, só para ele sentir de quem é que ele depende. Diga para seu irmãozinho junto de você aí: você depende de Jesus. Você depende de você, não é dono de você mesmo. Aleluia. Aí a Bíblia diz que eles foram naquela noite e nada apanharam. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia. Aleluia. Meus irmãos, Jesus já tinha aparecido 3 vezes a eles. Você sabia que quando a gente passa tempo sem orar, a gente vai perdendo o contato com Jesus, que de uma maneira tão grande, que às vezes tem uma coisa que Deus faz para a gente entender e a gente não entende. Por quê? Por falta de oração. Por falta de oração. E a Bíblia diz aqui, aleluia, que sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia aos discípulos. E eles não conheceram que era Jesus. Olha lá, nem lembravam mais. 3 vezes já tinha aparecido, já era a 3ª vez. Já tinha visto ele 2 vezes depois de ressuscitado. Ó irmãos, eu até admito, antes de Jesus ressuscitar, eles passassem uns dias assim ou qualquer coisa, mas Jesus, eles tinham passado por um momento de crise, eles tinham passado por um momento de sofrimento, por um momento assim onde eles perderam as esperanças, porque não creram nas profecias que o próprio Jesus falou, que ele dava a sua vida e poderia tornar a tomá-lo. Eles viram Jesus ressuscitar, mas agora foram pescar, queria voltar para a vida antiga. Aí Jesus vai lá na praia, eu vou ter um encontro com ele, porque Jesus, quando ama, ele não faz questão de ser esquecido não, ele vai lá para conquistar a pessoa. Aleluia, diga para teu irmão aí, Jesus não vai te largar não. Tu tem fraqueza, mas ele vai atrás de você. Aleluia. Interessante é que Jesus, a Bíblia diz que, e sendo já manhã, versículo 4, né? E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos, e eles não conheceram que era Jesus. Versículo 5, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa aí para comer? Rapaz, não sei porque Jesus perguntou isso. Se vocês vão ver que Jesus já estava com peixe e pão assando. Jesus estava dizendo: cadê vocês? Vocês querem que vocês vão comer o quê? O meu está ali, ó. Sabe o que é que isso fala? A provisão de Deus. A provisão de Deus. Correram para um lado, correram para o outro, esqueceram de Jesus, passaram a noite todinha. Aí Jesus estava lá com um peixe assando, e ainda tinha, não era peixe puro não, tinha pão também. Ele é a provisão, estava lá. Aí ele se levanta, vai lá: oi irmãos, Pai do Senhor para vocês. Vocês têm aí o que comer? Tem não? Eu tenho, está ali, ó. Eu estou falando assim, como um homem, mas Jesus estava dando uma lição para ele, porque eles olhavam para aquilo e eles ficavam impactados. Aleluia. Aí Jesus espera a resposta dele. Alguém respondeu, aqui não diz quem foi. Eu acho que foi Pedro. Quando ele perguntou: vocês têm o que comer? Não, tem não. Aí ele falou: lança a rede novamente no mar. Agora eu estou com vocês. Lança a rede novamente no mar. Lança do lado direito do barco e vocês acharão. Aí eles impactados com aquela situação, quando ele disse: lançai do lado direito da rede, lançaram a rede. E quando eles lançaram a rede, já não podia tirar pela multidão de peixes. Aleluia. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro, é Jesus que está aí, Pedro. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque tu sempre estás conosco, Senhor. Quantas vezes nós não te conhecemos, quantas vezes nós estamos pensando que estamos sozinhos, Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando Pedro
reconheceu que era o Senhor. Diz aí ainda no versículo 7: cingiu-se com sua túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Ele não estava nu, peladão, não é isso não. Com a roupa pequena. Naquela época, a tradição deles, eles costumavam andar totalmente cobertos. Pedro certamente estava com uma roupa mais amena, uma roupa mais, talvez, discreta, para exercer a função de pescador dele. Mas quando ele soube que era Jesus, ele ficou tão impactado que ele se vestiu com a capa, se enrolou e se lançou na água. E os irmãos ficaram tão impactados com aqueles peixes que saíram com o barco cheio de peixe, puxando o barco para dentro do peixe, e saíram com o barco. João 21:8 dizia: os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Aleluia. Aí logo que eles saltaram na terra, o que foi que eles viram aí na sua Bíblia? O que foi que eles viram? Brasas e um peixe posto em cima. E o que mais? Diga para seu irmão: Jesus é a provisão. Aleluia. 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 Aí Jesus diz assim para eles: olha, tragam alguns dos peixes que vocês apanharam agora. Vamos fazer uma festazinha aqui. Então Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não rompeu a rede. Aleluia. Presta atenção. Era para a rede não suportar. Quando esse texto está aqui na Bíblia, diz que a rede não se rompeu, é porque aquela quantidade de peixe não era uma coisa normal para aquela rede sustentar. Aleluia. Deus está mandando te dizer: tua rede é pequena demais para o que Deus tem para te dar. E você não entende. E você não entende. Crescer espiritual não é ser pastor. Crescer espiritualmente não é ter título. O que é que adianta ter título de pastor e viver fazendo besteira? O que é que adianta ter título de diácono, presbítero, seja lá o que for, e não ter uma vida consagrada a Deus? Eu não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito. Eu estou falando uma vida que Jesus olha para você e está vendo que você está buscando crescer espiritualmente e sair dessa meninice espiritual. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz, versículo 11: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Eles sabiam, mas ficavam tudo impactado. Imagine aquele clima. Venceu a morte, ressuscitou. Ele que fez tanta coisa. Pedro já está dizendo: meu Deus, eu traí ele 3 vezes. Não é tanta besteira que eu fiz. Cortei a orelha de soldado sem querer deixar. Quando ele me disse que ia morrer, eu disse: não vou permitir nada. Mas eu fui o primeiro a negar o nome dele. Olha, irmãos, quando Jesus se revela ao homem de verdade, a nossa mente, o nosso coração começa a refletir sobre as nossas fraquezas. Dizer: não, eu não posso ficar assim. Se eu quero servir a Deus, eu quero melhorar. Quando você tem uma experiência com Deus, a Bíblia diz: e conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará. É uma nova história. Aleluia! Aleluia! Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és, porque sabia que era o Senhor. Aí Jesus foi lá, né? Versículo 13: tomou o pão e deu a eles, também deu peixe a eles. Aí diz agora: e já era o quê? A terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus apareceu a primeira vez para eles, no capítulo 20, versículo 19. Se você der uma lidinha aí, está aí pertinho, está aí bem pertinho. Capítulo 20, versículo 19. Diz assim, olha: chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo de judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Olha lá, Jesus queria que os crentes fossem evangelizar. Eita, cabastomeranarai. Jesus queria que os crentes fossem evangelizar. Meu querido, evangelizar não é que você tenha que vir fazer parte da campanha evangelizadora. Não é que você tenha que sair pelos ônibus pregando, não, mas você tem que brilhar. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus na sua vida, nas suas palavras. O evangelho se prega até em silêncio. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 21 diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Do mesmo jeito que Deus me enviou para aqui, eu estou enviando vocês agora no meu lugar. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Só evangeliza quem é cheio do Espírito. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas estão paradas, paralisadas. O Espírito Santo quer habitar em plenitude, mas não encontra lugar nas nossas vidas. Deus quer te usar mais. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a história da tua família. Não vai ser fácil, não. Aleluia! Porque nós estamos no meio de uma guerra. Deus vai fazer a obra, você vai ver. Ele vai começar fazendo a obra, você vai ver Ele fazendo. Mas depois que Ele te der essa vitória que tu está esperando, você ainda vai enfrentar outras batalhas, mas vai vencendo, vencendo. Porque, olha, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele é como, aleluia, uma locomotiva. Saia da frente, saia da frente. Quando a locomotiva vem, olha, se tiver carro na frente, ela sai arrastando tudo. A Bíblia diz: Jesus falou: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Agora, se você for menino, você vai ficar parado, paralisado a vida inteira. Jesus olhando para você: como eu queria te abençoar, mas tu não queres. Uma vez Jesus chegou diante de Jerusalém. Aí disse: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas. Quanta bênção eu tinha para te entregar, Jerusalém. Como eu queria te guardar, assim como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas ele não pôde abençoar Jerusalém. Aleluia.
Meu irmão, decida crescer. Diga para Jesus: Jesus, hoje eu vou mudar a minha história. Aleluia! Jesus apareceu a primeira vez, não é? Para os discípulos, que eu li aqui, João 20, 19, João 20, 26, você vai ver aí ele dizendo o seguinte, olha: e 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro com ele. Veja bem, apareceu hoje, ressuscitou, no mesmo dia da ressurreição, ele apareceu a primeira vez. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro de casa, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: a paz do Senhor, irmãos. Oh, aleluia! Eu fico olhando assim, irmãos. A Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Eu estava falando para a irmã Sandra hoje, eu estava lendo um pouquinho sobre a nossa vida espiritual no novo céu e na nova terra. Nova terra terá seres humanos como nós, pessoas perfeitas que não vão morrer. O leão vai conviver junto conosco e não vai nos atacar. Conosco não, que eu não vou estar lá não, eu vou estar com Jesus, governando com Jesus. A promessa para a igreja é essa, com eles, né? Os animais ferozes não vão atacar mais, vão ser domesticados, vão ser dóceis. Você vai passar um leão assim, vai ser como um gatinho dentro de casa, não tem problema. Não haverá morte, não haverá dor. E nós, igreja, eles não terão isso não. Os seres humanos dessa época não terão isso não. Mas nós, igreja, depois do arrebatamento, teremos os nossos corpos transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e terão seus corpos transformados, semelhante aos nossos também. E juntos seremos arrebatados na nuvem e estaremos com Jesus para todo sempre. Esta é a primeira ressurreição. Jesus é a primícia dos que dormem. E quando a Bíblia diz que ele é as primícias, essa primícia é um estado espiritual eterno da ressurreição, porque os outros foi uma, poderíamos dizer assim, uma ressuscitação parcial. Por exemplo, Lázaro, ele ressuscitou, mas morreu de novo, não é? Filho da viúva de Naim, morreu de novo, não é? Os que ressuscitaram, morreram de novo, mas a partir de então, depois do arrebatamento da igreja, nós teremos os nossos corpos transformados e seremos eternos. E você vai ganhar um corpo semelhante ao de Cristo. E você vai governar com Cristo. Isso que Cristo fez. Parede não vai ser obstáculo para a gente não. Você vai receber uma missão de Deus. Não sei qual é. Deus vai te dar uma missão. Você vai ser como um anjo. Só que você não será anjo, você será um ser, e você vai lembrar de quem você foi aqui na terra. Você vai ser tão grato a Deus. Meu Deus, quem era eu? Uma terra seca daquela, estou aqui. Eita! Aí tá os discípulos todos conversando. Fica aí conversando. Eu vou fazer uma cenação aqui, fica aí, peraí. Jesus me pede de imitar, Jesus, pelo menos de imitar, não é que eu sou Jesus. Espera aí, eu vou sair e vou entrar. Mas não foi para entrar, eu tenho que abrir essa porta. Eu vou entrar daqui logo, porque eu não consigo passar por dentro. Fica aí olhando para frente, todo mundo olhando para frente. Isso. Cala a boca. Chegou Jesus na sala. Todo mundo olha para mim agora. Se espanta. A paz do Senhor para todos. Que impacto, irmãos. Que impacto. Os discípulos estavam de portas fechadas. Jesus entrou. A paz do Senhor para todos. Paz seja convosco. Aleluia. Apresentou-se no meio deles. Então Tomé
Tomé estava lá presente. E ele disse a Tomé: Tomé, foi você que falou, e só acreditava que eu tinha vindo aqui, não foi? Se tocasse nas minhas mãos, nas minhas feridas, não foi você, Tomé? Sim, Senhor, foi eu. Põe aqui teu dedo, Tomé. Aleluia! E vê as minhas mãos, Tomé. Põe a tua mão aqui do meu lado. Tomé, não seja incrédulo, seja crente, Tomé. Tomé respondeu: Senhor meu, Deus meu. Ele agora chama Jesus de Deus. Senhor meu, Deus meu. É como dizer: eu creio. Tem gente que vai sair hoje daqui de posse de vitória. Tem gente que Deus vai fazer algo novo na sua vida hoje aqui neste lugar. Aleluia. Olha que bem-aventurança aqui para você. Aí Jesus diz para Tomé: Tomé, porque tu me viste e creste, Tomé? Bem-aventurado, Tomé, são os que não viram e creram. Aleluia. Aleluia. Jesus estava valorizando a fé. Valorizando a fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E ele estava dizendo, porque a Bíblia diz que a salvação, ela vem pela graça, através da fé. Por isso que ele diz: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram também. Aleluia. Então, meus queridos, agora, depois dessas lições nos discípulos, principalmente a seu Pedro, né? Pedro, que era o chefe, o líder daqueles outros apóstolos. Depois de tudo isso, volte agora para o versículo 15, 21 e 15. Aleluia. Aí eles comeram peixe, comeram pão. Estava todo mundo satisfeito. Aí diz o versículo 15: e depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, amas mais do que este, Simão? Aleluia. Aleluia. Olha, talvez essa pergunta para alguns não tenha muito significado, mas você veja que ele vai fazer essa pergunta 3 vezes. E ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus diz para ele: Pedro, é como se dissesse assim: olha, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Amor só é amor se tiver obras. Como é que um obreiro é escalado e falta escala? Um cara desse pode dizer que ama Jesus, irmão? Não estou falando justificado, não. Faltar por justificativa legal diante de Deus, tudo bem. Olha, irmãos, pela misericórdia de Deus, está aqui minha esposa que sabe disso, está aqui meus filhos que sabem disso. Eu era capitão na época, eu largava de 18 horas da Polícia Militar, pegava de 7 da manhã, 18 horas, porque normalmente eu exercia função burocrática também, além da operacional, e saía nas carreiras para a igreja. Quantas vezes eu dirigi culto fardado, Santa Ceia de farda da Polícia Militar, com a pistola de lado. Eu só tirava a pistola, botava lá para não ficar também escandalizando os irmãos. Ficava botava lá. Mas eu ia. E outra coisa, Deus é nossa testemunha. Quando eu saía na escala 3, 4 vezes na semana, eu dava glória a Deus. E sabe o que acontecia? Os outros irmãos diziam: olha para aí, ele é peixe do pastor. Hoje em dia, quando a pessoa sai 3, 4 vezes,
Ah, medonho, está pensando que eu não tenho o que fazer, não, é? Ou não é? Pode acreditar. Naquele tempo, era assim. O pastor Edilson sabe disso. Os obreiros, quando a gente era muito escalado, a gente dava glória a Deus. Dava glória a Deus, porque eu sabia que eu ia ter a oportunidade de fazer a obra de Deus. Irmãos, eu estou pregando, essa palavra que eu estou pregando vai mudar a história de muita gente aí. Não só aqui, mas as pessoas que estão me ouvindo pela rádio, as pessoas que estão me ouvindo pelas redes sociais. Meus queridos, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que estudar a palavra de Deus, eu tenho que crescer. Deus está cobrando de mim. Aleluia. Aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Como, Pedro, tu me ama? Tu não está fazendo nada, só quer viver pescando. Em vez de estar fazendo minha obra, só quer viver pescando. Pergunta alguém aí: você só quer viver pescando ou não está fazendo a obra de Deus? Aleluia. Versículo 16. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz para ele: apacente as minhas ovelhas. Aleluia. É a maior missão da igreja. Às vezes eu fico olhando assim, todo mundo quer cantar. Todo mundo quer cantar. Vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma escala aqui com todos os irmãos para, de vez em quando, botar um aqui para dar uma saudação de 15 minutos. Passar 15 minutos aqui na frente falando. Agora trazer uma palavra de edificação para a igreja. Não é para vir para gaguejar, não. Vamos lá, quem topa? Eu sei que os obreiros topam, né? Porque senão não é obreiro. Os obreiros eu sei que topam. Aleluia. Você tem vontade disso? Eu mesmo não tenho não, pastor. Eu mesmo não tenho não. Como é que você ama Jesus? Como é que você vai fazer a obra de Deus? Como é que você quer dizer que ama Deus e não ama a sua obra? E não ama fazer a obra de Deus? Aleluia. Aleluia. Eu louvo a Deus. Eu louvo a meu Deus, porque eu poderia, muito bem, graças a Deus, minha condição hoje, eu poderia estar em casa. Mas o sangue de Jesus tem poder. Eu digo mesmo assim com raiva: sangue de Jesus tem poder. Só em pensar isso me dá até raiva. Já pensou? Se eu não estivesse só na obra de Deus, eu acho que era um velho gordo, buchudo, talvez já tivesse até morrido. Olha, eu quando faço física, eu não penso que eu faço física para ficar magrinho. Não, eu faço física pensando na obra de Deus. Deus é minha testemunha. Deus, eu vou correr, correndo. Às vezes na praia eu passo correndo para fazer a tua obra, Senhor. Tu sabe que eu quero ter saúde para fazer a tua obra, não é? Irmão, a Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, não é? Pratica esporte, pratico. Mas eu quero para quê? Para minha saúde, é bom. É bom. Aleluia. Então, meus queridos, Jesus começa a interrogar Pedro. E aqui vamos à última pergunta, a última vez, né? Versículo 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se muito por ter lhe dito a terceira vez: tu me amas. E disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo.
Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos agora à parte principal. Essas 3 vezes que Jesus falou, isso lembra as 3 vezes que Pedro traiu Jesus. E agora, meus queridos, depois de comissionado por Jesus, aí Jesus diz no versículo, diz assim para Pedro, ele profetiza para Pedro. E essa profecia é para você também. Sustente aí que eu já vou encerrar. Mas essa profecia aqui é para você. João 21:18. Na verdade, eu te digo, quando tu era mais moço, ou quando tu era menino, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde tu querias. Mas quando tu fores velho, tu estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres ir. Oh, Ramanai. E disse-lhe isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro seguiu. Você está fazendo agora, mas você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo porque você tem uma chamada de Deus. Você está fazendo o que você quer agora, mas vai chegar o tempo que você não vai fazer mais. Veja bem, eu estou lhe dizendo porque é melhor você começar a fazer logo o que Jesus quer que você faça, para você não atrasar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Porque não adianta, meu filho, se você quer ser crente, você vai ter que chegar lá onde Jesus quer. Ou então você vai ficar na prova. Buscar o reino de Deus é buscar crescer espiritualmente. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Pronto, vá, busque o reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus te ajude. Que você possa compreender o propósito de Deus na sua vida. Fique de pé.